o custo do controle não pode ser maior que o custo do processo, né. Então, você precisa olhar muito bem para aquilo que você precisa medir de fato, que é o que gera valor para aquele seu produto, para aquele seu serviço. E aí, com base nesse principal resultado, você vai executando as atividades, as tarefas necessárias para melhorar o resultado dele. Acho que esse que é o grande segredo. Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e cofundador do HackMed. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no hackmed.br, que você vai saber de tudo que está acontecendo. Inclusive, se você se interessa pela área de anestesia, se você já é anestesista, residente de anestesia, ou pense no futuro fazer anestesia, a gente vai ter um evento muito legal sobre anestesiologia. Vá lá no nosso Instagram que você vai saber de tudo que está acontecendo. É isso aí, a gente vai começar agora o nosso 29º episódio do HackMed Podcast, o primeiro episódio de 2022. Eu tenho certeza que esse ano promete, esse ano vai ser muito bom, a gente está animado, né? Quem sabe depois de 2 anos aí difíceis de pandemia, as coisas voltarem aos poucos ao normal, né? E a gente está recebendo hoje aqui um grande amigo, uma presença muito legal para a gente, que conhece, está com o HackMed desde o começo, um grande amigo, que é o Ivesen Lourenço, que é Head de Open Innovation de Nova HC. E se você não conhece Nova HC, a gente vai falar sobre isso aqui no episódio. Ivesen, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer receber você, obrigado por aceitar nosso convite. E eu vou começar te perguntando um pouquinho sobre você. Você pode se apresentar aí para o pessoal que não te conhece? Opa, com certeza. Leandro, muito obrigado aí pelo convite. A gente já se conhece há um tempinho aí, desde o início do HackMed, até um pouquinho antes aí de trocar umas ideias durante os corredores, entre os corredores do HC. Né? Fico muito feliz de ver o HackMed onde ele está, ainda com colegas aí, com o Cauê, com o Bruno, com a Lilian, todo mundo aí junto nessa brincadeira. Então, eu fico muito feliz e obrigado novamente pelo convite. Bom, você falou um pouquinho, eu sou o Ivesen Lourenço, Ivesen só tem eu no LinkedIn, vocês podem colocar onde vocês quiserem, que com certeza vocês vão encontrar. Até meu Twitter é @Ivesen, é eu Olha e só. o CEO do Twitter que tem um único nome, mas brincadeiras à parte, eu sou o Head hoje de inovação aberta do Inova HC. O Inova HC é o centro de inovação, né, o núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas. Então, a partir do momento que o Hospital das Clínicas foi reconhecido como uma instituição de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, uma ICETESP, a gente pôde desenvolver essa figura do núcleo de inovação tecnológica e o Inova HC nasceu, então, para ser essa figura, para ser esse núcleo de inovação, esse centro, esse hub de conexão e inovação no ecossistema de saúde. E estou à frente do Inova HC há pelo menos 3 anos, assim, atuando na gerência de inovação aberta, propriamente dita, como braço direito aí da comissão de inovação para a gestão operacional do núcleo, na gestão operacional do centro e dos projetos, principalmente os projetos com o hub de inovação, mas estou no projeto desde o início, desde 2015, quando saiu, eu já participava do projeto mais ou menos dividindo meu tempo como diretor de novos negócios na radiologia, no Instituto de Radiologia, que já atuava nessa ideia de desenvolver novos modelos de negócio, novas fontes de receita para o hospital, e eu acho que foi isso que me ajudou também a ser encontrado pelo grupo que estava, naquele momento, imaginando a inovação para o HC e me convidarem para fazer parte do time. Que legal, muito Acho que é bacana. isso do Inova HC, é isso, né? Show. E é legal a história do teu nome, Ivesen, porque eu também tenho um sobrenome bem complicado, que eu também consigo ter meus e-mails, minhas contas todas com... Não só o meu primeiro nome, né? Mas pelo menos o meu sobrenome já é mais fácil de achar, isso é interessante. E me fala uma coisa, Ivesen, você falou a questão da inovação aberta. Esse é um conceito que eu acho que às vezes as pessoas não sabem exatamente, quer dizer, se fala muito de inovação, acho que eles falam bastante de inovação aberta, mas para você, o que é inovação aberta? O que quer dizer esse conceito? Eu gosto da palavra conexão, de maneira geral. Para mim, eu acho que é o ponto principal que resume o que significa inovação aberta, né. Então, a grande diferença para mim da inovação tradicional, que a gente está acostumado a ver nos grandes centros de P&D, né, e como isso vem se propagando e vem sendo desenvolvido principalmente nas universidades, nas grandes farmacêuticas e grandes centros de P&D, na inovação aberta a gente consegue gerar muito mais conexões para que a gente potencialize e faça mais eficiência a inovação, ou seja, transforme, crie produtos, faça com que esses produtos cheguem mais rápido na prateleira das pessoas, na prateleira das lojas, das casas das pessoas, ou seja, chegue mais rápido à sociedade para que ela consiga consumir esse produto, esse serviço
de forma também mais eficiente, né? Então, eu gosto de trazer essa palavra conexão para o centro da atenção, porque eu acho que tudo orbita, né? Então, todos os conceitos eles orbitam em torno dessa palavra, e eu acho que ela resume muito bem a inovação aberta. Que é isso? É essa conectar diversos players diferentes para conseguir potencializar e fazer com que a inovação seja mais eficiente. E a tua impressão, assim, que, por exemplo, eu acho super interessante o que você falou, e uma coisa que eu acho muito legal do mundo da inovação é que é um mundo que ele é mais horizontal em termos de hierarquia, né? Então você pega, eu acho que tradicionalmente nas empresas tinha muita questão do chefe, uma coisa muito vertical. Eu acho que tradicionalmente numa faculdade de medicina ainda, mais uma faculdade de medicina tradicional, como a USP, como a HC, tem muito aquela coisa do professor tal, e a inovação vem acabar com, ou pelo menos tenta acabar com isso, de uma maneira respeitosa, vai, também não é que a gente vai Uhum. desrespeitar quem tá lá há mais tempo. E como você tem enxergado isso? Você acha, como tem sido para os professores, para as pessoas que estão acostumados com o ambiente mais formal, mais vertical, mais reverenciado, de repente está num mundo onde de repente um aluno tem uma baita ideia e vai chegar com um projeto e vai estar falando no mesmo nível com o professor. Como tem sido isso? É bem interessante essa pergunta, Leandro, porque eu acho que da mesma forma que existem algumas dificuldades por conta da hierarquia, da cultura hierárquica da universidade, quase como uma cultura militar, e aí você ainda vincula isso a uma cultura hospitalar, né, que tem a estrutura do médico, tal, né, que também é bastante hierárquica. Você junta os dois, né, o professor e o médico, o professor, o doutor junto, a minha impressão é que seria muito mais difícil, essa que é a verdade, tá? Eu não sei se também, né, aí é uma hipótese, né, na verdade, que eu tô trazendo. Também pelo fato de da universidade ter muita relação com alunos, de certa forma, a relação aluno-professor ela não é tão difícil. Assim, elas têm um respeito, uma hierarquia presente, mas a relação tete a tete, assim, a relação olho no olho, ela não é tão difícil de ser feita. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Eu achei que ia ser muito mais complicado. Eu acho que é mais complicado quando você é, tenta trazer profissionais diferentes para a área de saúde. Então, assim, é muito mais difícil fazer um engenheiro eletrônico conversar com um professor da universidade do que um aluno de medicina falar com um professor da universidade, entende? Entendi. Isso é mais difícil. Então, um dos grandes pontos que a gente tenta trazer aí para o centro desse trabalho no Hospital das Clínicas é como a gente conecta diferentes profissionais do mercado para fazer a inovação acontecer dentro do hospital, né? Então, como é que eu trago designers, como é que eu trago pessoas especialistas em negócio, os engenheiros, cientistas de dados, DevOps, ou seja, esse grupo que é essencial para construir projetos transdisciplinares na inovação e ter projetos muito mais substanciais para dentro do hospital e vice-versa, né? E também levar o profissional de saúde, o médico, também para conectar com esses grupos. Então, assim, da mesma forma que ele é difícil para outros grupos, ele é um pouco mais fácil com alunos, tá? Apesar de ainda existir hierarquia, não estou dizendo que a hierarquia não existe, né? O que a gente vem trabalhando lá no InovaHC que é legal, é que além de a gente trabalhar o modelo de inovação aberta, a gente olha para o modelo de inovação circular, né? Então, eu não olho simplesmente por uma estrutura só de funil de inovação, que a coisa entra e vai diminuindo e sai. Eu olho para tudo aquilo que está sendo construído, como que ele roda dentro de uma estrutura de desenvolvimento em que, independente do momento que ele está da maturidade, ele consiga se conectar a serviços e a oportunidades dentro do HC. Então, é uma estrutura circular. Essa estrutura circular, ela permite que a gente tenha um pouco mais de habilidade para andar nos diferentes níveis hierárquicos, porque você trabalha muito mais por competência do que por status. Então eu busco a competência que eu preciso para aquele momento, não necessariamente o status que eu preciso naquele momento. É evidentemente que em um ponto da decisão, o status, né, da decisão, o cargo ele afeta a tomada de decisão em algum momento, né? Isso a gente não consegue fugir de qualquer forma. Mas quando você faz essa estrutura circular e você trabalha por competências, esse gap entre que talvez você veja nas grandes hierarquias, ele diminui bastante, porque ele é competência técnica. Então, dificilmente um professor da universidade
médico super especialista do dedo direito do pé, aí fazendo brincadeira com a ortopedia, que é a tua área, o dedo do pé, lá ele vai saber mais do que um cientista de dados sabe sobre banco, sobre algoritmos e etc. Então, quando você traz você circula isso dentro do nível de competência, aí sim existe um respeito mútuo de todas as partes, né? Então, isso que a gente tem visto uma facilidade de unir essas diferentes skills dentro dos projetos, com base nessa estrutura circular, com essa base nessa estrutura de competências. Perfeito. Não, muito legal que você falou da parte da transdisciplinaridade, porque às vezes quando eu vou dar aula de inovação para alunos, para residentes e tal, eu falo de equipe multidisciplinar, eu preciso fazer um parênteses, porque na medicina a gente está acostumado a pensar em equipe multidisciplinar como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e aqui a gente está falando de coisas fora da área da saúde, né? Como você falou, designer, pessoas de negócios, engenheiros, então é um mindset um pouco diferente. E daí a gente explorou um pouquinho essas dificuldades que parece que são menos do que imaginava, que bom de estar dentro de um serviço acadêmico, dentro de um serviço muito estruturado. E a questão do SUS, como funciona, assim? Você vê de estar dentro de uma estrutura de SUS, é uma coisa que tem mais vantagens, porque tem mais paciente, tem mais oportunidade, tem mais problema também, ou é uma coisa que o lado, talvez, burocrático e governamental acaba atrapalhando muito? Como é que é essa relação da inovação e o SUS? Legal, acho que são as duas coisas, né? Porque da mesma forma que para eu ter um terreno fértil para gerar inovação, eu preciso ter essas oportunidades ou esses desafios, e o SUS ele é cheio de desafios, e aí eu não estou falando de um jeito pejorativo, né? Não estou Sim. dizendo que é ruim isso, estou dizendo que existe um campo fértil para que diversos produtos e serviços sejam desenvolvidos para a população, né? A gente tem maturidades muito diferentes, se o centro é mais, se é um centro urbanizado, se é um lugar mais marginal. Então, assim, existem várias oportunidades em todos esses campos. Isso é muito bom para a inovação, porque isso te dá uma liberdade, te dá oportunidade, a geração de produtos, geração de emprego, tudo isso tá relacionado ao SUS, né? O SUS tem uma proposta muito bacana. A gente está vendo aí, pô, tudo o que está acontecendo com a vacina agora, pô, se fosse o SUS, talvez a gente não conseguiria nem metade do que a gente conseguiu durante. Então, eu sou um defensor do SUS aí também, do ponto de vista pessoal. Então, o SUS não é o problema, o SUS é a solução, e a tecnologia simplesmente vai fazer com que o SUS se torne cada vez melhor e cada vez mais acessível à população. O que dificulta para a gente é a burocracia pública, né, que hoje ela é inerente ao SUS, porque o SUS é uma estrutura pública. Então, da mesma forma que a gente busca inovação para a saúde, o governo precisa também agir para buscar inovação de governo, né? Então, as GovTechs precisam aparecer ali para trabalhar as políticas públicas, também para priorizar e facilitar a entrada, a geração de inovação no serviço público. Hoje, gerar inovação no serviço público é muito mais difícil do que gerar inovação no SUS. Não sei se eu consigo me Entendi. fazer entender Sim. dessa forma. As dificuldades do SUS, elas são pontuais, são do SUS, são da saúde, mas você consegue driblar algumas coisas, você consegue ainda acessar serviços, você consegue ainda participar de licitações se você é um empreendedor e consegue entrar de uma forma ou outra. É mais difícil, mas você consegue ter alguns caminhos. Quando você olha para a estrutura pública, de maneira geral, fica muito mais difícil dos empreendedores hoje se conectarem por falta de possibilidade de conexão mesmo, assim, falta de caminhos. A gente teve algumas mudanças no final de 21, por conta do marco legal das startups, que abriu novas oportunidades, o novo marco a nova lei de licitações. Então tem algumas coisas que estão movimentando o cenário para que seja mais fácil gerar inovação no governo. A possibilidade de sandbox regulatórios, por exemplo, também. Então, tudo isso começa a facilitar, mas ainda a gente depende muito de ações pontuais, de alguns gestores que têm uma cabeça mais aberta também para a saúde, que esse é um ponto interessante também, tá? Se a gente for falar. Hoje, eu acredito que um dos grandes pontos para a alavancagem de inovação no serviço público é a capacitação dos gestores públicos para fazer inovação. Tá? Tanto do ponto de vista de conhecer caminhos, quanto também de entender o porquê fazer aquilo e diminuir o risco, diminuir o medo do gestor fazer. Hoje é tanta burocracia no serviço público para você fazer inovação, é tanto problema que você pode enfrentar se você fizer
uma vírgula mal justificada, que o risco é muito grande para a pessoa física assumir aquilo. Então o gestor não quer fazer, ele prefere não fazer inovação. Faz a licitação que é mais simples do que fazer um contrato de inovação com essa empresa, porque eu posso ter problema no futuro com o Ministério Público. E aí tá ferrado. Porque, Interessante. então assim, respondendo a sua pergunta, o SUS é bom, mas a burocracia pública não é a melhor para fazer a inovação acontecer. Tá? Tem iniciativas para melhorar, mas a gente está um pouco, talvez, atrasado em políticas públicas de fomento à inovação em relação ao que a gente está vendo de integração de tecnologias para o SUS. Legal, super interessante esse ponto que você trouxe, que mostra realmente essa questão das conexões e da palavra que a gente gosta muito, que é ecossistema, né? Então você precisa ter desde do gestor lá em cima, num cargo super alto, até o cara da ponta ali, todo mundo comprando a ideia, né? Porque senão, no fundo, a inércia é mais fácil ficar onde está, né? Do que você pegar, você precisa de mais energia para fazer Com coisas certeza. novas, né? E daí, entrando um pouco agora, eu queria ver um pouco mais prático. Conta pra gente alguma iniciativa aí que você participou dentro do HC, que você achou um case muito de sucesso, de inovação dentro do Inova HC, para os nossos ouvintes aqui saberem, na prática, como é que tem funcionado isso. Ah, legal, legal. Cara, acho que assim, eu gosto muito do último projeto que a gente tem feito de aceleração de pesquisas dentro do HC, que é o Incube, que é uma iniciativa de aceleração de pesquisadores e de pesquisas dentro dos polos clínicas para apoiar esses pesquisadores e cientistas a desenvolverem produtos, né? Então a gente pega ali na fase inicial da maturidade tecnológica, ajudando eles a entender como eles se conectam ao mercado, como eles avaliam o mercado, quais são as formas de tirar aquilo do papel, se realmente uma estratégia de se tornar uma startup é a melhor estratégia para aquela tecnologia que ele está desenvolvendo, ou se é melhor ele trabalhar com licenciamento, uma transferência de tecnologia com uma grande empresa. Então a gente apoia ele nesse desenvolvimento. É quase que uma pré-aceleração de uma startup, tá? Uma incubação. Eu não gosto muito de usar esses termos, porque a gente acaba misturando necessidades. Então a gente olha muito para a necessidade pontual daquela tecnologia, daquele produto que está sendo que foi trazida para a gente apoiar, né? E com base nas necessidades dele a gente vai conectando os serviços que são necessários, os recursos que são necessários. Então às vezes passa um pouquinho dessa coisa de incubação, pré-aceleração e aceleração. Tá? Então a gente gosta de chamar de aceleração de pesquisadores e de pesquisa, para fazer com que a pesquisa chegue mais rápido no mercado. Esse é um projeto muito bacana, a gente está na segunda rodada, agora terminando a segunda rodada, foram 40 projetos apoiados em 2021, a gente está para apresentar agora os últimos 20 projetos. São projetos que trouxeram uma visibilidade, né, na verdade, o Incube trouxe uma visibilidade para esses projetos junto com investidores, possíveis investidores. Então aí a gente tem projetos que estão se tornando startups agora, que já estão nesse processo de personificação jurídica. A gente tem projetos que estão seguindo a estrutura ainda de testes clínicos e estrutura de pesquisa científica que é extremamente importante, mas já com esse foco em construir o processo regulatório, sabe? Então já construir toda a estrutura do teste clínico já dentro dos padrões regulatórios da Anvisa para poder facilitar a entrada no mercado depois. Então esse é um projeto bastante interessante que a gente tem feito nos últimos anos, né? Outra Muito iniciativa legal que a gente está fazendo agora, que a gente vai começar agora, quer dizer, a gente já começou no final do ano passado a desenvolver, é um projeto de telemonitoramento de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, pacientes com AVC, que é um projeto liderado pela professora Elina Mara Batistella, da Medicina e Reabilitação, da professora titular da Fisiatria, e junto em parceria com a Samsung, né, a Samsung Electronics aqui, e é um projeto que a gente está validando cientificamente, fazendo testes clínicos também para entender se os smartwatches agora não vou lembrar a série específica lá, o modelo do smartwatch, mas é um dos mais novos lá da Samsung, realmente tem uma aferição adequada ao padrão ouro que é utilizado para fazer o monitoramento de pacientes, tanto batimento cardíaco, pressão, EEG, né? Não, eletrocardio, ECG, né? ECG, isso. ECG, que é Não é muito minha praia também eletrocardiograma. como ortopedista, mas... O ECG com certeza sabe mais do que eu. ECG e oximetria, se não me engano, são esses quatro principais indicadores.
e a ideia é conseguir ajudar a validar esse tipo de modelo de telemonitoramento a partir de smartwatches. Né? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas até então a gente não tem nenhum smartwatch validado para uso clínico, né? Eles são validados hoje, acho que só para uso, para qualidade de vida, para wellness, né? Não para uso clínico, e a ideia é que a gente consiga estabelecer um arcabouço ali para apoiar o uso também de wearables em situações clínicas. Então esse é um dos projetos de telemonitoramento que a gente tem feito. E eu acho que o outro grande projeto, só para finalizar aqui, é o projeto de saúde digital do HC, que é um projeto gigantesco que visa aí transformar 40% das consultas em consultas, em teleconsultas, né? E o projeto ele engloba teleconsulta, telemonitoramento, teleconsultoria, tele-UTI. Então é um projeto bem grande, atende tanto a definição de um modelo para atenção terciária, teleinterconsultas, atenção secundária e também apoiando algumas iniciativas de atenção primária em APS. Então esse é um projeto também gigantesco da saúde digital que começou em 21, mas deve acontecer até 2023 com certeza, dentro dessa meta de 40% das consultas se tornarem à distância, remota. Show, muito legal. Você falou muita coisa aí, para fazer alguns comentários. Essa parte dos pesquisadores eu acho super legal, porque a gente está falando toda essa questão na universidade, né? Mas se a gente pensar tradicionalmente, o pesquisador no Brasil tem muita cabeça de fazer ciência meio pela ciência, né? Ele nem consegue perceber que muitas das coisas que ele está desenvolvendo são potenciais produtos e potenciais fontes de renda. E isso tem umas pessoas que têm uma visão talvez até um pouco preconceituosa, né? Mas a verdade é que isso gera renda para a própria universidade, né? Você pegar as faculdades americanas, as principais, elas têm uma renda gigantesca que é convertida para a faculdade de royalties, de propriedade intelectual, né? Então, eu acho super interessante e é muito legal ver o Inova HC participando dessa mudança de mindset do HC, que é uma coisa que vem em contexto dentro da USP, que também tem várias iniciativas, né? A parte dos vestíveis é uma parte que eu também sou muito animado. Eu estou inclusive escrevendo um artigo agora sobre o uso de wearables, né, de vestíveis na ortopedia, e é muito interessante porque é muito promissor. Assim, eu ainda acho que são tecnologias que estão sendo validadas, tá? Obviamente ainda não tem tanta coisa que está efetivamente comprovado, mas o potencial que você vê é enorme, né? Eu tenho visto umas coisas de vestíveis em ortopedia que consegue medir passo, consegue medir talvez infecção, consegue talvez ver antes uma trombose, que são coisas muito interessantes em pós-operatório, né? Realmente, se você pensar, né, a gente eu como médico, eu opero um paciente e a gente faz acompanhamento semanal, quinzenal, né? Pensa o tanto de dado, o tanto de coisa que está acontecendo na vida desse paciente nesses intervalos, né? Então a gente tem que aumentar esses pontos de contato com o paciente, e eu acho que essa aqui talvez seja a maior revolução da medicina aí nos próximos tempos. E por fim, a saúde digital é incrível, né? Porque realmente é quase cômico pensar que o tanto que tinha resistência com telemedicina até antes da pandemia, né? E o tanto que explodiu recentemente. E a gente na ortopedia tem feito muita parte também do saúde digital, e, por exemplo, até na minha subespecialidade, que é quadril, né? Muito interessante, porque uma grande parte do nosso ambulatório são de pacientes que fizeram uma prótese de quadril, e a partir do momento que você faz uma prótese de quadril, você precisa fazer um acompanhamento periódico desse paciente para ver se a radiografia está tudo bem. Então, são pacientes que vêm, às vezes, de outras cidades, de outros estados, para mostrar o raio-x, falar que está bem e a gente mandar ele voltar depois de um ano. Então, é o caso perfeito para teleatendimento, né? A gente tem começado no quadril com excelentes resultados. Então, isso tudo é muito animador, é muito legal ver esses projetos sendo desenvolvidos e crescendo. Muito bacana. E Assim, essa história de telemonitoramento é muito legal, e agora com o 5G também, né, que tá chegando aí, tá batendo na porta, que também a gente tem projetos de 5G, a gente tem 2 projetos hoje na casa, lá no HC para testar 5G. Então, um projeto de Open RAN, que é uma tecnologia específica para 5G, como se fosse uma rede privada. Vou pedir aí a licença poética para os engenheiros de telecomunicação, mas é uma estrutura privada, e a gente tem um de 5G aberto mesmo, que é o 5G que a gente vai utilizar no dia a dia. Também a gente tem esses 2 projetos que estão acontecendo. O telemonitoramento é muito legal, cara, e com tudo isso que está chegando, as estruturas remotas, de maneira geral, vai ter um boom, assim, de facilidades remotas aí. E aí você falou isso da ortopedia, a gente está falando de reabilitação, então pacientes que têm algum tipo de dificuldade locomotora, né? A gente está falando de pacientes transplantados também, que, meu, a quantidade de pacientes transplantados, o que o paciente transplantado precisa fazer para vir no hospital, e às vezes para vir, sei lá, colher um sangue, vir falar se está bem ou não e depois ir embora.
Sim, sim. Coisas super simples. Então, eu acho que eu também fico bastante animado. Que legal, muito bacana. É animador ver essas coisas, ver que a gente está participando. Realmente, revolução. Acho que a gente vai ser daquelas gerações que, sei lá, a gente pensa, meus pais, quando nasceram, não tinham TV, assim. Eu acho que quando, sei lá, meu filho, que a gente estava conversando aqui, a gente tem filhos pequenos da mesma idade, quando eles estiverem com 30 e 40 anos indo nos médicos, eles vão pensar o jeito que a gente fazia medicina e vão achar muito das cavernas, assim. Acho que vão pensar, nossa, os caras eram. Quando a gente pensa em sangria, sei lá, umas coisas meio assim. Acho que tem muita coisa bacana por vir. E Eu se nem gostaria entrando. de, Fala. o que eu gostaria de pensar, só nisso que você falou dos filhos, eu gostaria de pensar os filhos depois pensando, nossa, meu pai ajudou a fazer esse negócio acontecer hoje do que é É, hoje. isso é Isso ia ser legal. muito bacana. Isso é bacana, aquela coisa contando no colégio, né? Sabe o que meu pai Ah, fez? Bacana, gostei dessa, legal. E isso é uma pergunta aqui que vai fazendo no começo, acabou ficando pro final. Você, como você comentou até agora há pouco do eletro, você não é originalmente da área da saúde, né? Da onde você veio parar aqui e como foi esse teu primeiro contato, assim? Como você vê a inovação, assim? Agora você teve bastante contato com inovação, não área de saúde, qual que você vê as coisas que funcionam melhor na saúde, coisas que, na verdade, são melhores em outras áreas de inovação mais tradicional, vamos chamar assim. cara, eu cheguei na saúde de paraquedas. Faz bastante tempo que eu tô na área de saúde. Hoje eu não me sinto mais. é, não consigo me ver, talvez, fora da área de saúde. Assim, tive um carinho e eu acho que a área de saúde também me recebeu muito bem. Mas eu não sou originário da área de saúde, eu fiz administração de empresas, sou administrador, fiz gestão de projetos, depois eu fiz, aí já dentro da área de saúde eu fui me especializar como cientista de dados, mas iniciei minha carreira na área comercial, na área de varejo, depois eu fui para telecomunicações, fiquei um tempo em telecomunicações e aí vim para a área de saúde. Mas eu falo que saúde caiu assim, eu caí de paraquedas na saúde porque minha mãe, ela me criou usando medicinas alternativas, vamos dizer assim. Então, ela não me levava no médico, eu dificilmente tomo remédio, ainda até hoje, eu dificilmente tomo remédio. Então, eu sou daquele que eu tomo um chá, eu vou dormir se eu tô me sentindo mal, sabe assim? Eu fico um pouco mais descansando e tal. Então, quando eu cheguei na área de saúde, se você falasse para mim, pega um dipirona, eu não sabia o que era dipirona, sabe assim? Eu não tinha noção nenhuma de coisas que são básicas para ir numa farmácia. Se qualquer pessoa vai numa farmácia e compra um xarope, compra coisa, eu não fazia nada disso, assim. Então, para mim no começo foi bem difícil, mas eu acho que a conexão que você tem com o paciente, né, é muito fácil você se conectar, você vê o que você está fazendo tem impacto na vida da pessoa. É muito fácil na saúde você vê isso, né? E eu acho que para todas as áreas de atuação, tá? O médico com certeza, mas até a pessoa que está trabalhando na logística de suprimentos, né? Você consegue saber que você está colocando um suprimento lá, que você está disponibilizando isso para o paciente tomar, você está disponibilizando isso na hora certa, sabe? É muito fácil você conectar com o usuário final, muito fácil você conectar com o propósito de fazer a vida das pessoas melhorar. É uma área muito nobre, eu acho, assim, tem uma, tem por trás, assim, todo um conceito, né, um contexto nobre de atuação. Então, por conta disso, meu interesse cresceu muito pela área de saúde, eu acabei me apaixonando e investi basicamente toda a minha carreira aí de gestão mesmo dentro da área de saúde. Então, então foi isso. Eu lembro que outras coisas você tinha perguntado agora, no complemento da pergunta. Você falou um pouquinho disso e aí você estava Poxa, falando um escapou pouquinho. também. Não, mas tudo bem. Podcast nessas coisas, a gente pergunta, É, esquece, assim funciona, é um bate-papo mesmo. Mas agora, uma coisa que eu queria te perguntar também é a parte você falou que você é cientista de dados, né? Eu sei que uma coisa que você faz bastante no Nova HC é lidar junto com os projetos para analisar e monitorar os indicadores de desempenho, como KPIs ou OKRs, em projetos de inovação, né? A gente tem aqui alguns nossos hackers, pessoas que já são inovadores e fundadores, e gente muito avançada, mas também tem um pessoal que acompanha a gente que está começando nesse mundo. Fala um pouquinho para a gente sobre esses indicadores de desempenho, o que são essas letrinhas, né? A Lilian sempre fala das sopas de letrinhas, né? O que são KPIs, o que são OKRs, e como alguém que está começando nesse mundo precisa saber e monitorar essas coisas. legal, cara. Assim, eu não vou lembrar agora qual que é a definição de OKRs, sendo bastante sincero. KPIs eu sei que é Key Performance Indicator, mas OKRs eu não lembro agora definitivamente o que que é o que que a sigla significa.
né? Conseguir fazer uma busca aí rápida na internet aí, qualquer um de vocês vão encontrar com certeza. Mas os KPIs são esses indicadores de performance chave, né? Fazendo a tradução literal, mas são os indicadores que conseguem demonstrar para você se o resultado que você pretende alcançar está sendo conquistado, né? Então assim, não tem muito segredo para você definir um indicador, senão que ele seja simples, inteligível, né? Então seja um indicador que qualquer pessoa que olhe para aquele indicador consiga entender de maneira rápida, fácil. Eu acho que hoje o segredo está muito mais, quer dizer, uma parte do segredo é muito vinculada a como você apresenta esse indicador do que necessariamente como você coleta as informações, não que a coleta não seja importante, mas a apresentação também é importante, né? E eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O OKRs, eu acho que ele traz uma nova camada de estrutura, né? Porque ele envolve também objetivos vinculados aos indicadores, né? Aos principais resultados que você quer trazer, né? Até talvez o nome seja vinculado a isso, Objective and Key Results, eu acho que é isso. Objective Key Results, eu acho que é isso. O OKRs, acho que é isso. Mas ele também traz essa estrutura nova, né? Então os KPIs eles fazem parte também dos OKRs, né? Eles também podem ser contabilizados ali, construídos, integrados aos OKRs, mas os OKRs não necessariamente eles precisam ser somente quantitativos. Quando eu falo de indicadores, eu estou falando de indicadores quantitativos. Quando eu falo de OKRs, eu posso falar de algumas estruturas, por exemplo, um objetivo que executar alguns tipos de seminários específicos para pessoas, para um perfil específico. Então, você pode trabalhar com OKRs em diferentes níveis. Tem os níveis mais estratégicos, que são mais quantitativos da empresa, e você pode traduzir esses OKRs em resultados individuais ao longo desse período, em ações também, em objetivos, né, em ações que gerem aquele resultado. Né? Então, eles não precisam ser necessariamente sempre uma taxa, um percentual disso, uma taxa de crescimento, um não sei o que lá, um índice de não sei o que, como os indicadores normalmente são atribuídos. Né? E isso basicamente é o que é. Agora, isso não é um segredo porque todo mundo usa, todas as empresas usam isso, desde grandes corporações até as melhores estratégias ou as startups. Eu acho que a grande questão é você saber muito bem definir quais são esses principais objetivos que você precisa alcançar e não gastar muito tempo controlando coisas que não agregam valor para você. Isso que é o mais importante para as startups. Eu gosto de falar que o custo do controle não pode ser maior que o custo do processo, né? Então, você precisa olhar muito bem para aquilo que você precisa medir de fato, que é o que gera valor para aquele seu produto, para aquele seu serviço. E aí, com base nesse principal resultado, você vai executando as atividades, as tarefas necessárias para melhorar o resultado dele. Acho que esse que é o grande segredo. Perfeito, gostei muito dessa frase, vou usar e vou referenciar, não se preocupe. E tenho certeza que essa daqui vai para a gente ter nossos cortes que vão para o Instagram. Já estou de olho aqui que essa vai com certeza, que eu gostei muito dessa frase, porque realmente é muito interessante, né? Você vê, tem empresas às vezes que entram num processo tão burocrático, fica mais controlando e medindo, e você vê, ele não está fazendo nada, né? Aquela velha história da brincadeira da reunião para marcar outra reunião, né? Então você não vai chegando a nenhum objetivo, né? Muito legal, muito bacana. Tem uma pergunta aqui que eu estava pensando também, vai ser uma coisa mais simples, mas a gente já entrevistou aqui também no podcast o Gustavo, da Distrito, e a gente até já falou um pouco disso no episódio dele, mas também eu queria que você comentasse a relação do InovaHC com a Distrito, como funciona, porque eu vejo que tem muita gente que se confunde, né, com o que é Distrito, o que é InovaHC. Explica pra gente essa relação, como funciona. Legal, legal. Como eu falei inicialmente, né, a gente tem o InovaHC, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas, então é quem gere ali todas as diretrizes de inovação, as diretrizes de propriedade intelectual, todas as estratégias de inovação do Hospital das Clínicas. E uma das primeiras iniciativas que a gente teve foi desenvolver um hub de inovação, então uma estrutura física, uma estrutura tangível ali, que a gente conseguisse conectar as pessoas que querem se conectar ao hospital, querem se conectar à inovação em saúde, né, dentro ali do Hospital das Clínicas. E aí isso a gente encontrou como parceiro Distrito para desenvolver esse hub. Então, o Distrito InovaHC, né, que é a sede de inovação do Hospital das Clínicas, ele é uma parceria entre o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Distrito.
né, que é uma empresa de ecossistema de inovação, é uma empresa hoje, né, se posicionando também como quase que um SaaS, né, um Software as a Service para desenvolvimento de inovação em empresas, né, em corporações e também em grandes corporações e também para apoio a empreendedores, startups, né, independente dos níveis. Então, essa foi a junção, né? Trazer essas duas empresas juntas e juntas desenvolver esse hub. Tá? Então, o hub é essa estrutura física de conexão. Então, a gente tem grandes corporações conectadas a esse hub, como startups conectadas a esse hub. Você estar dentro desse hub, você tem acesso a diversos a serviços que são providos pelo próprio distrito, serviços que movimentam o ecossistema de maneira geral, que ajudam a desenvolver projetos a serem desenvolvidos, né? E também tem a possibilidade de se conectar ao Hospital das Clínicas. Isso é bem importante porque a conexão ela não é feita diretamente, né? São dois CNPJs diferentes e eu sou uma empresa pública, né? Por isso que a gente não consegue fazer uma estrutura assim. Então, nos primeiros 2 anos de atividade com o distrito, a estrutura sempre foi uma estrutura que ela tinha um nome, né, conjunto, tal, uma estrutura bem adaptada, bem estruturada ali dentro do Hospital das Clínicas, mas tinha esse gate, né, então existe uma avaliação que é feita dos projetos para entrarem no Inova HC e assim por diante, né, para terem apoio do Hospital das Clínicas para seguir. Mas é uma estrutura que busca desenvolver o ecossistema de inovação de maneira geral, com e sem o Hospital das Clínicas também. Tá? Então, o Hospital das Clínicas também olha para como ele pode apoiar o desenvolvimento do próprio ecossistema de saúde, porque se eu fortaleço o ecossistema, eu fortaleço as oportunidades que o próprio HC vai ter de se conectar com fornecedores ou se conectar com parceiros de melhor qualidade também. Né? O que a gente tem desenvolvido para os próximos anos, agora para os próximos 2 anos, é uma estrutura muito mais simbiótica. Então, uma estrutura que a gente vai ver menos barreiras, aí talvez o nome comece a florescer mais com uma estrutura única, né, Distrito Inova HC, né, e eu acho que aí essa impressão inicial ela começa a se tangibilizar de uma maneira mais apropriada, né, para a gente ter modelos de conexão mais fluidos entre as instituições. E aí, quando eu falo isso, como eu facilito a entrada, né, criar ambientes, criar caminhos mais fáceis para as startups se conectar, ao mesmo tempo que eu crio também caminhos para que as grandes corporações também se conectem mais rápido a esse ambiente. Né? Então, quase que aí indo realmente com uma estrutura única para fazer inovação. Né? Evidentemente que foi um aprendizado, né? Foi o primeiro projeto, foi um projeto inovador na saúde como um todo, né? Então, dentro da estrutura pública, isso é bem importante as pessoas saberem. O Distrito Nova HC é uma iniciativa que ela foi pioneira dentro da inovação de desenvolver um hub dentro de uma estrutura pública, né? Dessa forma. Então, a gente teve esse aprendizado nesses primeiros anos. Teve pandemia, teve uma série de coisas também que impactaram a operação de um hub físico, né? E agora a gente está numa estrutura digital, numa estrutura muito mais conectada com todo esse ecossistema que a gente formatou nesses últimos anos. Legal, assim, muito, muito animada para ver o que vai surgir nesses projetos dos próximos 2 anos, que essa parceria vai ser muito interessante, vai ser bom para todos os lados, eu tenho certeza. E, assim, agora a gente está começando a arrumar para o final aqui do nosso episódio, eu queria perguntar, por último, você viu muitos fundadores aí, nesses muitos startups que você acompanhou, pesquisadores que você tem visto aí no Incube. Porque assim, sempre se fala muito que, a gente ouve muito quando vai estudar sobre inovação, principalmente a parte mais de startups, né, que os fundadores eles são mais importantes que a própria ideia em si, né? Tem aquela coisa muito do Y Combinator, que às vezes você valoriza mais, se os fundadores são bons, por mais que você não acredite na ideia do que eles estão trabalhando, você vê que o negócio depois de uma hora eles vão pivotar, mudar e chegar na solução certa e vai dar certo. E às vezes você vê ideias muito boas com fundadores às vezes não tão bons, que a ideia naufraga, né? Que características você tem visto nesses fundadores que dão certo, assim, que as empresas vão para frente, que o negócio cresce? O que é o essencial para alguém que quer fundar uma startup? Que habilidades ele tem que ter ou ele tem que desenvolver se ele não tiver? Legal. Cara, uma das coisas que eu acho bacana é essa constância de propósito. Eu acho que constância de propósito é uma habilidade, né, uma skill que é imprescindível para esses grandes CEOs, para esses grandes fundadores de startups. Você está vinculado a esse propósito, o que você quer fazer. Então, você está muito preocupado com o propósito e não tanto com a ideia. Então, muito mais preocupado com o problema, em como resolver o problema, em como gerar valor para a sociedade, gerar valor para
para aquela pessoa para aquele perfil que você quer resolver a vida. Eu acho que é extremamente importante a constância de propósito, esse desapego. Eu acho que essa coisa do desapego com a ideia, desapego com as coisas, se eu precisar pivotar, eu pivoto, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então você precisa ter bastante flexibilidade emocional também. Então eu vejo os founders que têm essa característica também se destacam bastante. É, eu acho que tem. Eu tô tentando definir, eu ia falar uma coisa assim, eu tô tentando definir um pouco. Eu não queria falar como humildade, não é isso, porque da mesma forma que você precisa ter aquela gana de você querer buscar algo diferente, você tem que se achar um pouquinho também, saber se colocar, se portar, mas também tem que ter aquela humildade de aprender, sabe? De aprender com os erros, dessa capacidade de aprender muitas coisas diferentes. Né? Você, como founder, você vai ser tudo na empresa. Você não vai ser founder. Você vai ser cara do financeiro, depois você vai ser cara da controladoria, depois você vai ser o cara da operação, você precisa ser porteiro, você vai ser porteiro, sabe? Você vai ter que ser tudo durante o processo de desenvolvimento da sua empresa. Então essa capacidade de aprender e aprender com os outros também é muito importante, né? Eu estava discutindo um pouco esses papéis dentro das startups e o que a gente vê assim, quando a gente tem muitos founders que são muito novos, né? E eu acho que grande parte do pessoal que deve participar do HackMed também são pessoas bem novas assim, né? Com pouca experiência de vida mesmo, falando, e pouca experiência de mercado principalmente. O que a gente tem visto é que a gente estava discutindo assim, aonde que esses caras se inspiram, né? Como para se tornarem líderes depois, né? Esse é um negócio difícil, porque se você está numa empresa, você sempre tem um chefe, um gestor, um diretor que você consegue olhar e você consegue perceber, se inspirar e sacar coisas, aprender coisas com ele. De certa forma, você tem um coaching ali. Mas quando você é um founder de uma startup e você começou muito cedo, com o que você aprende, sabe? Se não com você mesmo, se não com os seus próprios erros, né? Então essa habilidade, essa humildade, essa habilidade de conseguir aprender rápido, de aprender diversas coisas, ter essa flexibilidade, eu acho que é uma das coisas bem interessantes assim para se olhar dentro de um founder de sucesso, né? Não sei se eu me fiz entender Sim, nessa última parte. eu adorei essa última parte, porque eu nunca tinha pensado nessa questão que alguém que está fundando uma empresa não tem para onde olhar para cima e são pessoas que olharam um pouco para cima, né, por serem Por novas. Eu isso, gostei desse conceito. por isso que, eu não sei se você já viu que muitas vezes quando a empresa chega a certo ponto, e aí é investida por uma empresa, um grupo bastante importante, sei lá, dar um exemplo, uma DNA, uma SoftBank, uma coisa desse nível, que a gente está falando de séries ali para cima, às vezes eles botam um CEO de mercado, Sim, trocam as diretorias, você já viu movimentações desse tempo? sim. Justamente às vezes por conta disso, porque o founder conhece a empresa, ele sabe tudo, mas ele às vezes chegou num limite de desenvolvimento ali que ele não vai, se ele não tiver alguém com ele, né? Ou ele se continua sendo founder, ele coloca um conselho, pessoas que vão dar assistência para ele se desenvolver, entende? Então isso acontece. Isso é importante porque sabem você ter pessoas que passaram pelo mercado, por diversas turbulências de mercado, traz uma experiência que muitas vezes aquela pessoa mais nova não vai conseguir ter, né? Então Legal. esse é um ponto bem interessante. Não, muito legal, bacana. E agora a gente vai seguir para um quadro aqui do nosso podcast que chama Hacker Conectado. No Hacker Conectado, a gente sempre pede para os nossos convidados para indicarem um livro, pode ser um filme também, pode ser um outro podcast, alguma coisa que você acha interessante que pode agregar para os nossos hackers. E, assim, o que você traz para a gente hoje? Cara, eu li um livro há pouco tempo, chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu tive que anotar aqui. Cara, é um livro bem bacana, porque ele fala muito daquela palavra-chave que eu falei para a liderança, que é propósito. É muito legal, ele trabalha muito com o conceito de como as ideias conectam as pessoas. Foi um livro bem interessante de ler aí durante 2021 e recomendo aí para vocês. Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Legal, esse livro é muito bom e para quem for preguiçoso tem um TED Talk dele muito bom, que ele já fala vários conceitos do livro, mas com certeza vale a pena ver o TED Talk e ler o livro. A minha indicação dessa semana
Eu vou, na verdade, repetir uma indicação do último episódio nosso, que o Cauê e o Fabrício entrevistaram o Cláudio Mifano, que ele falou de um livro que chama Extreme Ownership, que em português é Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink e Leif Babin, que fala bastante sobre a questão da liderança e muito sobre você se considerar responsável por todas as atitudes que estão acontecendo com você. Então, os escritores, os autores, eles são Navy SEALs, né, da Marinha Americana, aqueles caras mais fodidos lá que entram nas guerras, que matam todo mundo, os caras mais top, Pula e de que levam esse helicóptero. conhecimento pro mercado, assim, é muito legal. Não terminei o livro ainda, honestamente, acho que faltam 10% ali no Kindle, mas estou gostando bastante. E, sim, adorei nosso papo, super obrigado por ter aceitado o convite. A gente está acabando aqui. Antes de acabar, eu queria só abrir o microfone para você quiser fazer uma consideração final, deixar alguma mensagem, teu LinkedIn aí, fica à vontade. Gente, só agradecer realmente o convite aí da equipe toda do HackMed. Sou um dos entusiastas aí, o Leandro falou desde o começo aí, de alguma forma participando da estruturação do HackMed, apoiando. Então, muito grato de estar aqui com vocês, realmente agradecido de ser considerado, ser chamado para comentar algumas coisinhas aqui. E só dizer para o pessoal que se quiserem saber mais sobre o InovaHC, buscar o site do InovaHC, inovahc.com.br ou inovahc.hc.fm.usp.br, que é essa parte final que é tudo pro HC igualzinho, esse finalzinho, né? E buscar a gente também no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, tem tudo atualizado lá as coisas pro InovaHC. E se quiser conectar comigo também, fiquem à vontade. Ivesen Lourenço, então Ivesen, só tem eu lá no LinkedIn também, sem problema nenhum, só procurar e mandar um oi que a gente se conecta também para conversar. Legal, sim. Super obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês que estão ouvindo a gente. Em breve a gente se vê de novo para continuar hackeando todo o setor de saúde do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.